Meus amigos, o Copom decidiu, através aí do Banco Central, manter a taxa Selic em 15%. Bom, é a maior taxa de juros desde o ano de 2016, quando tivemos ali uma grande crise no Brasil. Ela era aquela era Dilma, digamos assim, o Brasil estava de mal a pior, economia um fiasco, e estamos novamente com a taxa de juros em 15%. O governo segue muito contrariado. Claro, taxa de juros alta no Brasil é péssimo para a economia. Ano que vem é um ano de eleições presidenciais e tudo isso pode refletir sim aí nas eleições, né? Bom, mas vamos falar tudo aqui nesse vídeo de hoje. Taxa de Selic em 15%, o que a gente deve fazer agora, quais são os melhores investimentos, o que pode acontecer com o Brasil aí, né, com a taxa Selic em 15%, e será que a gente pode, inclusive, ter a taxa Selic indo para 16%, meus amigos, depois do tarifaço de Donald Trump? Tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas fica até o final, não perca nada, não acelere, não pula o vídeo, porque realmente tem informações de extrema importância. Bom, vamos lá, né? Na tela aqui, inadimplência de empresas no Brasil bate recorde e chega a 7,3 bilhões. Bom, inadimplência alta é sinônimo de juros altos também. O que acontece é que o crédito no Brasil está mais caro, as empresas precisam pegar empréstimos, mas por muitas vezes acabam pegando empréstimos muito caros e elas acabam ficando inadimplentes, tá? A gente viu aí recentemente, inclusive, o setor do agronegócio passando muita dificuldade no Brasil. 2023, 2024 foram anos muito difíceis para o setor do agronegócio, né? Foram tempos de safras ruins, baixa produtividade, e aí quando o fazendeiro, o pecuarista, enfim, o agricultor precisa tirar crédito junto aos bancos, está pegando taxas muito elevadas e porventura acabam até quebrando. Muitas empresas do agronegócio, infelizmente, estão pedindo aí recuperação judicial. A gente viu até as ações de Banco do Brasil despencar em mais de 30%, pode cair mais, inclusive, as ações do Banco do Brasil, já falei aqui nos últimos dias no meu canal, porque, infelizmente, o agronegócio está sofrendo muito. O Banco do Brasil tem um setor, uma receita muito grande através de empréstimos gerados junto aí ao agronegócio, né, aos agricultores, fazendeiros, pecuaristas, enfim, e eles ainda estão passando dificuldade com esses juros super elevados. Então, estamos vendo aí um aumento na inadimplência, tá feia a coisa na economia aqui brasileira, a gente tá vendo os empresários reclamando bastante, juros altos no Brasil deixa tudo travado. Ah, por quê, André? Poxa, eu tô colocando meu dinheirinho num CDB, tô tão feliz, tô recebendo ali 15% ao ano, o Tesouro Direto tá pagando que é uma chuchu beleza, mas para a economia brasileira isso é péssimo, porque as empresas também precisam de empréstimo para fazer novos investimentos, para contratar novas pessoas, novos serviços. Quando ele chega no banco, opa, preciso de um empréstimo, quanto tá a taxinha de juros aí? Puta, o cara brilha o olho assim e fala, meu, não dá, tá muito caro, vamos deixar esse projeto mais para frente, vamos deixar para fazer aquele serviço mais para frente. Então tudo isso trava o sistema econômico brasileiro, tá? Então juros altos no Brasil não é bom para a economia, tá? Enfim, para quem está investindo na renda fixa, ok, mas se você é empresário, se você é industrial, se você tem serviços, você sabe que realmente os negócios não estão bem no Brasil. Mas nem de notícias ruins vive o Brasil, claro, né? Se a gente der uma olhada aqui nos últimos dados da inflação, vem melhorando, tá? Eu acho que a taxa de juros em 15% realmente era necessário, foi um remédio amargo para a economia brasileira, mas finalmente estamos vendo aí melhoras nos dados da inflação. Olha aqui, ó, o IPCA, que é o indexador de inflação no Brasil, a gente está vendo que hoje ele está em 5,09. A perspectiva, né, dos principais economistas do Brasil, através do Boletim Focus do Banco Central, para o final do ano. Devemos ter, então, aí uma taxa de inflação, olhando hoje, em 5,09, ainda fora da meta do Banco Central. Mas se a gente olhar 4 semanas, era 5,20, tá? Se a gente olhar para 2026, também teve uma queda, ó, 4,44, frente a 4,45 da semana anterior. Bom, para 2027 e 2028 ela se manter igual. Se chegar ali em 4% em 2027 e 3% em 2028, 3,8% no caso, já fica ali dentro da meta do Banco Central, tá? Bom, olhando a Selic, a perspectiva do Banco Central é de continuar em 15% até o final do ano, mas isso pode mudar. Porém, para o ano que vem, a perspectiva do Banco Central, né, dos economistas do Brasil, é chegar aqui em torno de 12,5%. Bom, e chegando em 12,5%, já essa queda de 15% para 12,5%, a taxa ainda vai continuar alta, mas mais baixa, claro, do que 15%. A tendência é que a gente tenha um respiro com as ações, fundos imobiliários,
Tudo isso, quando a Selic começar finalmente a baixar, a gente vai ver uma alta. O que está acontecendo agora? A gente está vendo o Ibovespa não consegue superar os 140 mil pontos, chega a 139 mil pontos e volta de novo para 130 mil pontos. A gente vê os fundos imobiliários subirem e depois começam a recuar. Tudo isso porque o Brasil não é fácil. Toda semana a gente tem uma novidade. Quando parecia que estava tudo se acertando, já a inflação começando a caminhar para algo melhor, né? O governo falando em aumentar imposto, aumentou IOF, mas que vai conseguir melhorar as contas públicas. Vem aí o Donald Trump e joga um balde de água fria com um tarifaço em 50% para o Brasil. E agora a gente fica nessa incerteza do que vai acontecer. Porque o Donald Trump ameaça toda semana o Brasil. Fala que se não soltarem o Bolsonaro, que se não tiver acordo comercial com os Estados Unidos, ele pode dobrar a aposta, pode vir tarifa de 100%, que ele vai tirar o GPS dos brasileiros. Enfim, é muita ameaça e muita incerteza para a economia brasileira e o mercado não gosta de incerteza. Então você está vendo aí seus fundos imobiliários corrigirem, caindo, ações caindo. Tudo isso é efeito dessa incerteza política e econômica que a gente está vivendo, sendo que ano que vem é um ano de eleições presidenciais. Então o Brasil está num momento aí muito caloroso e diferente de eleições anteriores que a gente já teve no Brasil, tirando a última que também foi bem acirrada, o Brasil, o mercado está muito ali, não sabe quem vai ser o presidente, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Tarcísio, vai ser o Lula, enfim. A coisa está acirrada, o mercado não gosta de incerteza, está tudo muito incerto. Está tanto politicamente como economicamente falando, com Donald Trump ameaçando, com política fiscal que não está muito controlada, e aí não tem jeito, né? O mercado de renda variável acaba sofrendo nesse momento, tá? Mas segundo aqui o Boletim Focus, se tudo der certo, a gente terá um 2026 com mais respiro para as ações, para a Bolsa de Valores, para os fundos imobiliários. A notícia boa, meus amigos, é que quando está tudo muito barato, a gente tem a oportunidade de comprar, né, mais barato, claro. E quando você tem a oportunidade de comprar tudo mais barato por um longo período, é melhor, porque você consegue aos poucos ir acumulando produtos baratos. Nem todo mundo consegue pegar um capital muito grande, né, e comprar em determinado momento. Muitas pessoas ainda vivem ali da sobra do salário, vão comprando de pouquinho em pouquinho. Então, quanto maior o período de preços baratos, claro que fica muito interessante. Mas vamos lá. Nos últimos dias, como eu falei, o Brasil enfrentou um turbilhão de notícias complicadas, né? Olha lá. Tarifas entram em vigor dia 1º de agosto, diz secretário dos Estados Unidos, tá? Então, a gente aí vai ter as tarifas. Realmente, os Estados Unidos não vão andar para trás, as tarifas começam aí no dia 1º de agosto, 50% sobre aí produtos que serão exportados do Brasil para os Estados Unidos. Se a gente olhar hoje, o Brasil está com a maior taxa, né, frente a todos os países. Olha lá, o Brasil vai para 50%, a União Europeia fez recentemente um acordo, vai ficar em média de 15%, tá? O Canadá 35%, o México 25%, podendo subir para 30%, e a China está ali em 30%, né? Bem abaixo, inclusive, do Brasil. Bom, e o Japão, outros países como Argélia, Iraque, Líbia, Sri Lanka, estão falando em tarifas de até 30%. O governo brasileiro já declarou que o Brasil é uma grande nação, e eu concordo com essa afirmação. Os Estados Unidos têm que respeitar o Brasil como uma grande nação. Nós somos muito fortes aqui na agricultura, a gente exporta muita laranja, café, aço, proteína para os Estados Unidos. E eles vão acabar pagando muito mais caro. Isso também vai afetar a inflação do americano. O americano também vai pagar mais caro agora daqui para frente, porque eles também são dependentes do Brasil para muitos produtos, tá? Então eu acho que a gente tem que fazer jogo duro sim com os Estados Unidos, mas é claro que dentro de um racional, né? E a minha opinião é que eu acho que o Donald Trump ter citado aí o Bolsonaro, né, como uma peça no tabuleiro para esse tarifaço, eu acho que só prejudicou o próprio Bolsonaro, porque fica aquela visão, né? Salva-se uma pessoa para prejudicar uma nação inteira, tá? Então não tô defendendo aqui Trump, Bolsonaro, Lula, ninguém. Na minha opinião, foi algo que prejudicou a imagem do ex-presidente. Minha opinião, quero saber a tua também, comenta aqui embaixo. Pode me xingar à vontade, mas na minha opinião, eu acho que o Trump, se queria tarifar o Brasil, e eu acho que ele já queria tarifar o Brasil, não precisava ter citado o Bolsonaro, né? Eu acho que acabou prejudicando a imagem do ex-presidente. Bom, mas aí, André, o que eu faço nesse momento então? Taxa Selic está em 15%, deve fechar o ano em 15%, e se tudo der certo, né, a gente tem uma taxa de 12,5% para o ano que vem, que vai dar um alívio na economia brasileira. Fato é que eu já vou te falar para não fazer nenhum tipo de financiamento se não é momento, tá? Comprar carro, comprar casa nesse momento, você vai pagar
alto nos juros, então é um momento que você deveria ficar quietinho aí. Evite fazer dívidas, porque se você cair na mão dos bancos, também vai virar uma bola de neve difícil de você sair. Agora, pô, tô com muita grana parada, queria comprar minha casa própria. Nesse momento, quem tem dinheiro parado vai conseguir fazer melhores negócios, com certeza, porque o mercado imobiliário tá paradinho. Tá? A gente não tá vendo ninguém comprar nada. Por quê? É muito melhor eu deixar o meu dinheiro parado, recebendo 15% ao ano, sem risco, do que eu ir financiar e comprar imóveis. Então, quem não tá vendendo, tá aceitando propostas, né, de quem tem grana na mão. Então, para quem tá com grana, nesse momento, vale a pena comprar o seu imóvel, se é o teu sonho. Quanto à renda fixa, eu acho que o Tesouro Direto tá com uma excelente oportunidade aí, IPCA 2045, 2060, tá? Tesouro IPCA+, para que você possa ganhar com a marcação a mercado. Já fiz um vídeo muito legal falando sobre isso, vou deixar aqui no card para você. Eu acho que para quem está apostando que a taxa Selic vai cair nos próximos anos, os juros futuros vão cair nos próximos anos, contratar uma taxa agora interessante pode ganhar com a marcação a mercado no futuro, e eu explico melhor nesse vídeo que eu deixei aqui no card. Bom, as ações, né? Tem muitas ações aí que estão negociando muito atrativas, a meu ver, mas eu ainda acho que tem que também ter um certo cuidado, uma análise com maior cuidado. Nós temos aí Banco do Brasil negociando muito abaixo do valor patrimonial, mas ainda pode cair um pouquinho, tá? Mas eu acredito que tem muito mais espaço para uma alta do que para quedas, porque o Banco do Brasil já está negociando muito barato. Nós temos ações ligadas a commodities, como a Vale, como a Klabin, também estão negociando aí com um preço bem atrativo. Nós temos ações ligadas ao agro, que também estão atrativo, apanhou muito com essa alta da inadimplência. O agro sofreu bastante no Brasil nos últimos anos. Os fundos imobiliários, que subiram demais desde dezembro de 2024 até agora, também começam a oferecer oportunidades, porque com toda essa incerteza política e econômica, os fundos imobiliários também caíram, né? E a questão do dólar, eu acho que o dólar é sempre bom ter na carteira, mas aí eu falo em ativos dolarizados, tá? Então eu vou falar aqui de ações ligadas diretamente lá nos Estados Unidos. Eu acredito que é um bom momento para ter, porque uma carteira diversificada sempre vai proteger o investidor. Mas é isso, pessoal. Taxa Selic em 15% não é bom para a economia, eu torço que ela caia nos próximos meses, mas vamos aproveitando as oportunidades como elas vão aparecendo, né? E vamos torcer para que toda essa questão aí com o Donald Trump, com o tarifaço, também se resolva o mais rápido possível, tá legal? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.